Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos para a nossa palavra dessa noite. E a palavra que o Senhor tem ministrado em meu coração nesses dias tem sido sobre o profeta Elias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis 17. Vocês que estão em casa. Glória a Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz em 1 Reis 17: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Nós cremos que o Senhor é Deus soberano. Nós sabemos que o Senhor tem poder, Senhor, para mudar toda e qualquer situação. E por isso, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti. Deus, nós exaltamos o Teu nome, nós levantamos o Teu nome. Nós queremos Te pedir, Senhor, governa sobre as nossas vidas. Senhor, visita cada um, Senhor, daqueles que estão em casa, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, possa ministrar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, gerar em nós, Senhor. Deus, que a Tua palavra possa gerar em nós, Senhor, um desespero por Ti. Nós Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos. Amém. Esses dias eu lendo, estudando a palavra, e o Senhor ministrou na minha vida sobre a vida de Elias, que a palavra do Senhor diz que Elias, ele se apresenta ao rei, e ele diz que durante 3 anos não iria chover, segundo a palavra dele. E Elias, ele ouve, ele fala aquilo, e de repente o Senhor fala para ele: então retira-te. E fica num lugar, e ali eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você. E Elias ficou ali naquele lugar, e quando deu um tempo determinado, o Senhor disse para ele: vai, porque eu ordenei que uma viúva cuidasse de você. E Elias sai daquele lugar, e ele vai, e quando ele chega lá, ele fala com aquela viúva, e a viúva, no primeiro momento, ela nega um pouco, né? Ela fala: não, o que tenho é só para mim, meu filho, nós vamos comer e morrer. E ele fala: não, faça conforme a tua palavra. Faz. E ela fez, e ela ouviu a voz dele, e ela fez aquilo que ele ordenou. E a palavra do Senhor diz que, no capítulo 17, ainda continuando, a palavra do Senhor diz que Elias diz para ela: se você fizer o que eu estou te falando, não faltará azeite e a farinha da panela não vai se acabar. Mas o que mais me chamou a minha atenção é que era um tempo de seca, né? Estava tudo seco. Era um tempo onde não havia chuva, um tempo de escassez. No primeiro momento, quando eu li isso, eu falei: Senhor, parece um pouco egoísta, né? O Senhor cuidar de um só homem num tempo de seca, num tempo de escassez. Mas o Senhor cuida daqueles que ouvem Ele para um tempo determinado. E havia um tempo determinado para que Elias se manifestasse. E a palavra do Senhor continuou a ministrar em meu coração, que quando Elias ele saiu daquele ambiente, queridos, é muito diferente do segundo ambiente. Porque na segunda vez que Elias entra na caverna, não foi Deus que mandou. Deus não estava mandando ele fazer aquilo. Era o momento de guerrear, mas ele preferiu se esconder. Mas nesse momento nós podemos ouvir claramente que o Senhor pede para que ele se retirasse. Você vai se retirar. Nós estamos vivendo um momento em que não é a nossa decisão nos retirarmos. Não é a nossa decisão. Deus é soberano para mudar essa situação, mas Ele ainda não mudou.
Então, quando o Senhor diz para que nós precisamos nos retirar em um tempo, é porque eu creio que no tempo determinado, Ele vai usar as nossas vidas para operar aquilo que Elias operou naqueles dias de seca. E o Senhor começou a ministrar em meu coração, porque se você for olhar, no primeiro momento que Elias sai dali, a palavra fala que o ribeiro não durou muito tempo, né? O ribeiro, ele logo secou, mas quando ele vai para a casa daquela mulher, a palavra nos diz que ele ficou ali durante um tempo. E o tempo foi passando, e a palavra do Senhor fala que o Senhor, a partir daquele pouco de óleo e daquele pouco de farinha, eles continuaram se alimentando. E o Senhor começou a ministrar em meu coração que quando Elias saiu do ambiente, ele saiu quando o Senhor disse para ele, vá. Porque se fosse para ele continuar ali, o Senhor continuaria cuidando de Elias, mas era tempo de se manifestar. E quando chegar o tempo de nós nos manifestarmos à terra, o que nós vamos fazer? Como nós vamos nos apresentar? Né? E a palavra do Senhor diz que Elias, ele chega naquela casa e nós vamos ver que Elias, ele começa a operar os milagres. Ele começa e ele vai, já opera o milagre do azeite, onde o azeite transborda, onde há um aumento da unção. Primeiro milagre. Havia autoridade, havia ousadia sobre a vida de Elias. Ele estava separado para um tempo determinado. E quando ele sai dali, a unção transborda, porque ele tinha que se manifestar. Coisas maiores o Senhor tinha preparado para ele, assim como tem para nós. Então eu vejo que todo esse tempo que nós estamos separados, que nós estamos guardados, e o Senhor tem ministrado em meu coração nesses dias, que no momento onde a igreja mais se manifestou, foi quando ela estava em cavernas. Nós sabemos que isso é uma verdade, porque nós somos totalmente dependentes de Deus quando estamos separados para Ele. A nossa dependência, a dependência de Elias ali era Deus, porque ele havia desafiado o rei. E o rei estava à procura dele. Se você for ler a história, a palavra fala isso. E a provisão do Senhor veio sobre aquela casa, o alimento, não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Eu fiquei imaginando como deveria ser o murmurinho naquele lugar, de um ambiente totalmente seco, onde não havia provisão, onde não havia alimento, mas Elias, a viúva e o filho dela continuavam se alimentando. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Mas a nossa resposta para o Senhor tem que ser sim. Eu acredito que esse tempo não é só um tempo de descanso. Nós precisamos descansar? Precisamos sim. Mas precisamos buscar uma resposta do Senhor para aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, depois que tudo isso passar. E a palavra do Senhor ainda fala que Elias, passado um tempo, quando ele já estava preparado para poder ir se apresentar a Acabe, o filho daquela mulher morre. E Elias opera mais um milagre, o milagre da ressurreição. Queridos, muitas pessoas virão para nós, secas, sem vida, precisando de óleo, precisando de azeite, precisando de unção. Como é que nós vamos reagir? Será que nós vamos nos apresentar e dizermos, nossa, eu estou na mesma situação, porque durante todo esse tempo não busquei Deus? E Elias, ele opera o milagre da ressurreição, e a palavra do Senhor nos diz que ele ora por aquele menino, e a vida volta a ele. E Elias, ele se manifesta ali, ele opera ali, ele faz tudo ali. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para ele, agora você vai e se apresenta a Acabe, porque agora é tempo de se apresentar a Acabe. Porque precisava vir chuva, porque já havia 3 anos que não chovia. 3 anos que a terra não era molhada, 3 anos, queridos, de escassez. E Acabe começa a dizer que Elias, fala para Elias, o que queres, perturbador de Israel? Alguém que estava incomodando. E Elias, ele chega ali, né? Se for falar tudo assim que o Senhor ministrou no meu coração nesse estudo, né? Nós íamos varar a noite, mas eu estou pulando. E Elias, o mais interessante é que Elias, ele chega, desafia os profetas de Baal. Ele desafia aqueles homens. E ele restaura o altar que estava quebrado. O que nós podemos ver é que durante aquele tempo, se o altar estava quebrado, ninguém estava oferecendo sacrifício, ninguém estava adorando a Deus, ninguém estava levando as suas ofertas, ninguém estava se direcionando a Deus. Tanto que Elias diz, só sobrou eu. Há um momento em que ele diz isso, só sobrou eu. E ele chega ali, a palavra nos diz que ele restaura o altar.
Queridos, quando nós sairmos desse ambiente, quando nós sairmos desse momento que nós nos encontramos, né? Eu acredito que é para isso, nós precisamos restaurar esse altar. Os milagres vão acontecer, continuarão acontecendo. Nós vamos ver Deus operar proezas e maravilhas, assim como Ele operou sobre a vida de Elias. Mas nós precisamos restaurar os altares, porque existem pessoas que elas abandonaram os seus altares nesses dias. Elas deixaram. Elas não se importaram. Esses dias eu conversava com a menina, eu posso até ser egoísta em ter dito isso, mas quando a gente estava conversando, eu falei com ela, minha preocupação é porque não está ruim. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é porque não está ruim. Há dinheiro, há comida, as pessoas estão comprando, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão comendo. Então, não há preocupação. E quando não há preocupação, as pessoas que elas só reconhecem Deus no momento de dificuldade, elas não se achegam a Deus, porque não há preocupação. Não há preocupação. As pessoas, e ela começou a me falar sobre isso, eu falei, possa ser que haja pessoas que realmente estejam necessitando mesmo, mas até agora para mim não chegou ninguém. Todo mundo está bem. Dinheiro, comida, todo mundo está bem. E quando todo mundo está bem, eles não se importam. E a palavra do Senhor começou a ministrar em meu coração, que Ele levanta o altar e Ele destrói os ídolos. Aqueles homens foram consumidos pela glória do Senhor. Elias, ele invocou o Senhor, e o Senhor veio, e a glória do Senhor, todos aqueles profetas foram eliminados. Porque o Senhor se manifesta através das nossas vidas. Nós somos, sim. Ontem eu estava assistindo o Tecende, assisti às 12 horas de Tecende. Muitas palavras foram ministradas. Houve palavras que marcou o meu coração. Existe um pastor que ele falou algo muito interessante, e isso chamou a minha atenção. Porque ele disse que os nossos filhos não serão escravos. Os nossos filhos, eles vão andar por cima das ruínas dos altares que nós destruímos. E essa palavra me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter essa convicção nesse momento. A coisa não está legal. Se eu não estou falando de fisicamente, né? Tem pessoas que você visita e você fica até surpresa, né? Chega na casa da menina e você fica surpreso, porque as pessoas estão ótimas. Como você? Ótima, estou bem. Não estou maravilhosamente bem. E aí você faz a pergunta-chave, está orando? Não. Jejuando? Não. Lendo? Não. Não precisa de Deus, né? Existem pessoas assim. Mas nós precisamos entender que existe revelação do coração de Deus. Não é porque alguns não estão fazendo que eu tenho que deixar de fazer. Elias, ele entendeu isso. E ele teve a sensibilidade de ouvir o coração, ouvir a voz de Deus. Mas houve algo em tudo isso que eu falei, que me chamou muito mais a atenção. Que todo aquele processo foi um processo de treinamento para que Elias se manifestasse. Tudo aquilo que ele passou. Que esse momento seja treinamento para as nossas vidas. Que nós possamos aprender com tudo isso que está acontecendo. Que nós possamos receber de Deus. Que nós possamos buscar mais de Deus para um tempo determinado. Tudo aquilo foi para um tempo determinado. Esses dias eu estava pensando que tudo que nós caminhamos de 5 anos, de 6 anos atrás, falando sobre você ter uma vida na intimidade, foi para esse tempo. Porque se você não tem altar, seu altar está parado. Porque você já não tinha um culto, você não tinha uma vida com Deus. E você tem uma vida somente na igreja. E quando tudo isso termina. E há um tempo atrás eu ouvi alguém falando assim que quando a gente serve a Deus por algo, se eu sirvo a Deus porque eu sou ministro de louvor, quando o louvor for tirado de mim, eu não sei quem é Deus. Se eu sirvo a Deus, se eu busco a Deus por um momento de necessidade, quando eu estou em necessidade, quando a necessidade for tirada de mim, eu não conheço Deus.
Então nós temos que servir ao Senhor por amor. E Elias, ele chega e diz assim, eu falo que foi algo sobrenatural. Porque todo aquele momento, tudo aquilo foi preparado para que a chuva viesse, para que o novo viesse. Nós estamos sendo preparados para o novo. Nós estamos sendo preparados para o novo. Eu creio nisso. Eu creio, mas eu não creio que o avivamento do Senhor vai vir sobre todos, que todos se manifestarão. Mas aqueles que entenderam que esse momento era um momento para que aqueles que desejam manifestar a glória de Deus se preparem, esses sim se levantarão e se apresentarão ao mundo com todo o poder do Senhor sobre ele. Porque o Senhor, ele é um Deus que ele não fica devendo nada a ninguém. Nós vamos ver que o Senhor ele não ficou devendo nada a Elias. Independente de como ele ficou depois, eu não sei se foi o cansaço, se foi o desespero, não importa, mas o Senhor não ficou devendo nada a ele. E a palavra do Senhor diz assim, que Elias, ele fala para Acabe, desce, come e bebe, porque eu ouço um abundante barulho de chuva. Mas não havia chuva. Pensa aí, você chegar para a pessoa e falar para ela assim, olha, descansa. Porque tudo isso amanhã vai acabar. Vai voltar tudo. E Elias, ele chega para ele assim, desce, come, bebe, porque eu ouço um abundante barulho de chuva. E aí ele sobe, se ajoelha. Mas será que Elias precisava orar ao Senhor? Precisava ficar ali clamando ao Senhor, Deus, que venha a chuva. Se o Senhor falou que ele mandaria a chuva. Isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque nós estamos, não, o Senhor vai fazer, nós sabemos que o Senhor vai fazer. Mas a palavra do Senhor diz que a terra espera a manifestação dos filhos de Deus. E Elias, ele se prostra ali, e ele começa a orar, só que ele falou que já ouvia a chuva. E nós, como filhos, queridos, em nenhum momento eu senti medo do que está acontecendo. Em nenhum momento eu me desesperei. Em nenhum momento eu causei desespero em ninguém. Eu falo, vai passar, vai passar. Deus é soberano para mudar toda e qualquer situação. E Elias fala para ele, desce, come, porque eu já ouço o barulho de chuva. E a palavra do Senhor diz que ele vai para outro ambiente com aquele jovem. E ele fala assim, vai lá e olha. E quando o jovem olha, o céu está limpo. Como assim? Chuva. Parece que nada vai acontecer nesse momento. Parece que nada, parece que quanto mais nós estamos tentando sair desse momento, as coisas começam a piorar. Só que Elias, ele se retira lá e ele ora e ele fala, você vai voltar lá 7 vezes. Volta lá novamente. E quando o jovem volta, ele fala, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Não precisou muito. Não precisou muito. Então é por isso que eu falo, porque o que o Senhor tem ministrado no meu coração é isso, sabe? Nós nos desesperamos porque nós começamos a olhar e as pessoas, elas praticamente, parece que elas perderam prazer tão rápido, né? E aí nós voltamos e olhamos que esse era o nosso natural. Porque tínhamos congressos, né? E nós mergulhávamos em Deus. Nós nos envolvíamos em Deus. 1, 2, 3, 4, 5 dias. A chama já tinha se apagado. Mas eu acredito, queridos, que esse tempo foi um tempo onde o Senhor forjou o nosso caráter. O Senhor tem forjado o nosso amor. Nós amamos o Senhor e nós queremos ver isso acontecer. Eu creio que há uma palavra liberada sobre as nossas vidas, que nós viveríamos um avivamento, que nós viveríamos um mover sobrenatural. Existem pastores que eles dizem que o movimento da Rua Azusa vai ser fichinha diante daquilo que o Senhor vai fazer. Mas existe um pastor que ele estava falando ontem, no Tecende, que já havia focos de avivamento antes do que houve na Rua Azusa. Que 1 ano antes, muitas pessoas estavam se rendendo ao Senhor. E nós temos visto isso. Por mais que nós olhamos e as igrejas elas estavam cheias, congressos, né, grandiosos, jovens se rendendo ao Senhor.
E eu creio, nós, assim como Elias olhou, e mesmo que não havia chuva, mas ele continuou a clamar ao Senhor. Ele continuou a clamar e ele continuou a clamar, até que uma nuvem aparece no céu. E a ousadia de Elias me chama a atenção, porque ele diz assim: corre, fala para Acabe que vai, para que ele não se molhe. Mas só havia uma mão. O céu ainda não estava tomado de chuva. Então eu quero dizer para você nessa noite, que parece que tudo está perdido. Parece que nada vai acontecer, parece que nada vai mudar. Parece que nunca imaginaríamos que nós viveríamos esse momento. Né? Onde é que nós estávamos há uns 3 meses atrás, vida normal, né? Aí eu vou na igreja, se der, todo mundo, beleza, trabalhando, né? Viajando, vivendo as suas vidas. Nunca passou pela nossa mente que nós viveríamos isso. Quando um dia eu estava em casa, quando eu ouvi falar da pandemia ainda, acho que em dezembro, por aí, falava, nossa, mas isso nunca vai chegar aqui. Eram coisas que nós nunca imaginaríamos que nós fôssemos estar dentro. Na verdade, nós não imaginamos. E esses dias eu falava com alguém assim, nós no interior ainda estamos experimentando muito pouco daquilo que está acontecendo nas grandes cidades. Pessoas estão desesperadas. E nós vemos que Elias, ele clama ao Senhor. E a palavra diz que o céu enegreceu e houve chuva sobre aquele lugar. Nós cremos que grandes coisas acontecerão. Milagres extraordinários. Pessoas se renderão ao Senhor. Eu creio de todo o meu coração que nós andaremos pelas ruas e veremos pessoas se entregando, chorando e clamando e dizendo, o Senhor é bom. Só o Senhor é bom. Talvez nós ainda não temos visto. Porque, como eu disse para vocês, está muito bom. Gente, está muito bom. Ontem eu vi uma mulher falando sobre a situação da África, onde as pessoas elas estão vivendo realmente um estado de calamidade terrível. Né? As pessoas estão, como a mídia ela se voltou toda para a Covid-19, os radicais estão exterminando as pessoas lá, porque a mídia esqueceu daquilo. E ela falando de como está terrível ali. Mas para nós, né, nosso ego está sendo acariciado. Né? Um rapaz tinha falado que, por exemplo, uma pessoa que ela nunca tinha dinheiro para beber. Ela só bebia cachaça, né? Ela agora tem dinheiro para beber cerveja. Ela agora tem dinheiro para comer pizza todo final de semana. Então, queridos, está muito bom. As pessoas estão experimentando de coisas boas, mas tudo aquilo que é fora da provisão de Deus não faz bem para nós. Porque o desejo do Senhor é isso, que os filhos dele manifestem a glória do Senhor na terra. Então eu acredito sim, que nós vamos viver isso, mas nós temos que continuar clamando ao Senhor, continuar buscando a presença do Senhor. Eu acredito que esse tempo é um tempo onde nós vamos nos preparar. Aquilo que eu disse no começo, eu acredito sim, que nós viveremos dias gloriosos no Senhor, mas somente aqueles que estão decididos a gastar esse tempo com o Senhor. Somente assim nós vamos conhecê-lo, nós vamos perseverar em conhecê-los e nós vamos experimentar do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Né? Amém? Gostaria de orar com vocês. Né? Nós sabemos que o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. E às vezes, de tudo aquilo que nós possamos falar, nada se compara à grandeza e o amor do Senhor. Eu acredito que o Senhor, Ele não faz nada sem um propósito. E se o propósito dEle nesse momento foi parar as nações, se o propósito do Senhor nesse tempo foi parar as nações, nós sabemos que a igreja, ela não para. Nós somos a igreja de Cristo. O templo, ele pode estar parado, mas nós continuamos clamando. Nós, noivas de Cristo,
Nós somos os filhos amados. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos diz que Ele não habita, Ele não permanece em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Aqui o Senhor, Ele se manifesta. Nós precisamos desse lugar, nós precisamos viver em comunhão. Faz parte de nós viver em comunidade. Faz parte de nós estar perto. Nós somos e nós gostamos de viver isso. Mas nesse momento nós não estamos podendo. Mas nós podemos sim viver um momento de intimidade com o Senhor. Viver um momento de busca. De conhecer quem o Senhor é. Para que Ele possa se revelar a nós com o seu grande amor. Durante muito tempo nós recebemos de Deus, nós recebemos de Deus, nós recebemos de Deus. Mas quando nós voltávamos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós usávamos a palavra, eu não tive tempo de botar em prática. Tudo aquilo que eu recebi no Mergulhados, eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de ler, eu não tinha tempo de mergulhar. Mas agora nós temos tempo e de sobra. Nós precisamos entender que há um propósito nesse momento. E o propósito do Senhor, eu creio nesse momento, é que haja um desejo no nosso coração. Porque quando tudo isso passar, a terra espera abundantemente o manifestar dos filhos de Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós louvamos o teu nome. Nós queremos, Senhor, dizer que quão maravilhoso é o Senhor, quão grandioso é o Senhor, Pai. Nós queremos louvar ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus que cuida. O Senhor, Pai, tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Nós oramos ao Senhor e agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado, Senhor, dessa nação. O Senhor tem cuidado, Senhor, da cidade de Guanambi. Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, desperta em nós um desejo. Desperta em nós, Senhor, prazer em conhecê-lo. Em buscar o Senhor. Em amar o Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesses dias, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós queremos mergulhar em Ti. Nós queremos conhecer o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nesses dias, Senhor, nós queremos restaurar os altares que se encontram destruídos. Nós queremos destronar, Senhor, o império, Senhor, das trevas, Senhor, que tem substituído o Senhor nos lares. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor. Nós não queremos, Senhor, somente fazer. Nós queremos fazer com o Senhor. Nós queremos nos mover pelo Senhor. Deus, nós queremos te exaltar. Nós queremos te engrandecer e declarar que santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor e grandioso é o Senhor. Aleluias. Amém?